Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do podcast Arruma na Pós. Estamos aqui de novo separados, né, pela distância. Eu e o Gil estamos separados aqui do Davi, que está lá no Canadá, como vocês podem ver. E hoje a gente decidiu falar de um tema meio que para expor os nossos podres. Quem tem aí vai expor. Eu vou expor vários podres meus hoje aqui, porque a gente vai falar dessa relação que a gente tem com ser videomaker, ser freelancer, trabalhar em casa e se organizar. Isso é pode ser um problema ou um ponto que a gente precisa de muita atenção e que, na verdade, a gente só descobre que precisa se organizar mais quando a gente começa a trabalhar em casa, né? Para de trabalhar numa empresa e começa a trabalhar em casa. Enfim, então eu vou deixar os meninos se apresentarem, vamos, né, iniciar aqui o nosso bate-papo. Como que você tá aí, Davi? Tô bem, tô organizado hoje aqui. Tá com os pensamentos organizados? Tô com os pensamentos. Muita coisa legal pra falar hoje, realmente. Você falou, falar dos podres, falar dessa dualidade, né, que tem entre sair de uma empresa e trabalhar em casa e falar, pô, ter liberdade. Não é bem assim, né? A gente tem que ter bastante responsabilidade. Em certo, né, aspecto, é como ter uma empresa. Se você é um freelance, basicamente você tem uma empresa que é você. Até você criar realmente uma empresa. É muita coisa legal pra gente falar, né? O Gil tava me contando, né? Vamos falar sobre vários tipos de organização. E aí eu já até passo a bola pro Gil também, falar que tipo de organização que a gente vai falar hoje. O que vem por aí, cara, que eu tô curioso. Mas é isso aí, tá tudo bem por aqui. Bom, eu penso assim, organização e editor de vídeo, vamos falar de editor, mas videomaker também, mas quem trabalha com edição, acho que são palavras que elas andam juntas, né? São quase que sinônimos ali. Porque se não for, cara, fica difícil, né? Então tem que ser organizado. Trabalhando em casa mais ainda, porque você cuida da sua agenda, né? Uhum. Se você é freelancer, como você disse aí, a gente tem que organizar a nossa agenda muito bem para conseguir ter tempo para entregar no prazo as coisas, né? Ter tempo para nossa vida pessoal, ter tempo para nossa saúde, né? Então, gerenciar tempo é a coisa fundamental, né? Eu acho que é por aí. É verdade, o Davi até há um tempo atrás você fez um vídeo, a gente se conhecia bem pouco naquela época, né? Mas você fez um vídeo até falando do seu burnout, né? Que você teve ali um momento de sobrecarga e tudo mais. E eu acho que a nossa organização pessoal como autônomo, né? Como pessoas que trabalham em casa, ela ajuda também na nossa saúde mental, né? Porque você começa a pegar um fluxo de trabalho, às vezes, que você não sabe lidar direito com aquilo, não sabe lidar muito bem com os deadlines, né? Eu já expondo uma fraqueza minha, eu tenho bastante dificuldade de lidar com deadline. Eu fico muito ansiosa, cara. E assim, eu prezo muito, né, quando eu sou contratada por outra produtora, por exemplo, que já aconteceu várias vezes. Então, assim, é outra produtora me contratando para ser a editora de vídeo daquele projeto. E quando eles perguntam quanto tempo você precisa, cara, é tão difícil responder isso. É verdade. É muito complicado responder isso, né? Mas eu acho que com a experiência a gente vai pegando essas coisas, tipo... eu sei mais ou menos quanto tempo eu preciso para editar certo tipo de projeto, né? Então, bom, falando de mim, eu vim de produtoras, né? Eu trabalhei em emissoras de TV e depois trabalhei em produtoras de vídeo. Eu só comecei a ser dona do meu próprio tempo, né? Da minha própria agenda, sem precisar ir lá bater cartão numa produtora, quando eu comecei a trabalhar com o Gil. Né, a gente decidiu, né, vamos botar essa produtora aqui para funcionar, isso daqui é uma produtora, você filma, eu edito, a gente tem tudo que precisa para ser uma produtora, certo? Então vamos ser uma produtora. Aí a gente falou, vamos abraçar a Cafofo e agora a Cafofo Filmes vai funcionar. Isso lá em 2020, né? Cara, para mim foi bem difícil no começo organizar o meu tempo, porque
assim, você trabalha e a sua cama tá ali do ladinho, sabe? Nossa, e isso aí. Cozinha perto, cama perto. São coisas assim, é um chamariz, né, cara? Tá lá, vem cá. Pica-pau, né? Que vinha comidinha lá e puxava ele pelo nariz, assim, ó. Você merece, já trabalhou bastante, faz 30 minutos. 30 minutos de edição, vem dormir um pouquinho. Puta, exatamente. É total, cara. Exatamente. O Gil, ele já tinha um pouco de experiência nisso, porque ele já era freelancer há muito mais tempo que eu. Então, ele já tinha a rotina dele organizada. O horário que ele começava a trabalhar, o horário que ele terminava. E pra mim foi bem difícil, porque eu tinha que trabalhar em horário comercial, senão eu não funcionava. Pra mim, no começo, foi assim, tipo, 8 ou 80. Ou eu não trabalho, ou eu tenho que trabalhar às 8 horas certinho do horário comercial ali. Mas hoje você ainda faz isso ou você é flexível com o seu tempo, assim? Como funciona pra você? Sim, eu tô aprendendo ainda, né? Eu tô aprendendo ainda como lidar com o meu tempo livre, principalmente, né? Porque... sei lá, você trabalha em casa, às vezes a gente hoje consegue pegar menos projetos do que quando você está numa produtora que todo dia você tem muita coisa para fazer. Hoje a gente, às vezes, tem um descanso, assim, sabe? Eu já entreguei, tô esperando o cliente aprovar. Fico com umas horas livres ali do meu dia, né? Então, eu tô aprendendo a lidar com isso, lidar com o meu tempo livre... e focar. O tempo que eu tô trabalhando, eu busco ficar focada. Então, cara, eu boto meu fone de ouvido, nem olho pra ele, tadinho, fica lá do meu lado, eu não ouço nem o que ele tá falando, eu fico extremamente focada. Pra mim, por enquanto, tá funcionando, né? Legal. É bem isso. Minha vez? Como você lida? Me fala como que você lida com a sua organização. Porque se eu for falar como ele lida com a organização, eu vou botar o Gil lá em cima, porque eu acho ele a pessoa mais organizada. Aí é moral, depende, hein? Depende da perspectiva que você olha, né? Aí pode ser que fique muito ou não. Talvez de dentro da sua cabeça não seja tão organizado. Não, eu sou uma pessoa bastante metódica, né? Então eu gosto de ter métodos para fazer as coisas. Então eu vou desenvolvendo meus métodos para minimizar os erros, né? Boa. Então, tipo, eu vou gravar, então eu tenho uma metodologia que é tipo assim, conferir tudo que eu vou levar, fazer uma lista ali. Antes eu já usei aplicativo, hoje eu uso bloco de nota, então vou olhando, aí vou checar tudo. Antes de dar o REC, vou me organizar para ver se o setup tá certo, é 4K30, é 4K60 ou tudo. Então essa organização ela é necessária para que eu brinco até que é quase que é como se eu vou pilotar um avião, tem que ter o checklist ali. Porque se não tiver, você derruba o avião e mata todo mundo. E aí você não quer um vídeo ruim, errou, que eu já errei no passado por causa disso, porque não tinha organização, né? Não tinha essa metodologia desenvolvida. Então hoje em dia eu procuro ter um método mínimo aceitável para tipo, falar, cara, menos que isso aqui não dá, tem que ser organizado assim, assado. E a minha rotina, hoje em dia, eu estou organizando ela com a minha agenda. Então, eu estou usando o blocking, né? Então, eu vou bloqueando os períodos para focar em determinado projeto. Inclusive, agora eu estou deixando meu celular lá no sótão. Verdade. Eu subo a escada, enfio o celular lá dentro e fico, 4 horas focado num negócio, entendeu? Isso já tem o quê? 3 semanas, né? Que eu comecei a fazer isso. Voltei a fazer que eu já fiz no passado. Então tá funcionando. É que agora a gente tem um sótão pra você abandonar o celular. Antes eu deixava na cozinha. Era mais fácil de chegar na cozinha. Agora tem que subir a escada do sótão. É melhor. Boa ideia isso aí. É um método, né? Eu li aquele livro que eu te mostrei da outra vez, que é o Indistraível. E esse livro o cara fala sobre isso, esse método, né? Que é você ter prioridades, você faz um compromisso com você mesmo na sua agenda ali. Então você fala, cara, eu tenho que terminar esse vídeo em 2 dias. E aí você analisa, é possível terminar em 2 dias? Não é possível, né? Tem que ver se a meta é realista. Aí vai lá e coloca o prazo e aí você vai entender. Se você não conseguiu, você vai analisar o que aconteceu, onde você se distraiu, onde não houve organização, né? E um dos pontos que eu acho que a gente pode falar também, que você que trabalha com projetos grandes,
que influencia muito a organização do material, né? Nós que vamos editar, cara, tipo, às vezes que eu peguei materiais grandes assim para fazer, cara, teras e mais teras, é uma coisa de maluco. Se você não perder, tipo, às vezes uma semana organizando ali, dias, nomeando tudo, definindo o padrão de como você vai nomear as pastas, onde você vai colocar o backup, cara, isso, né? Isso pode dar um problema gigante. Então, é uma coisa que eu aprendi errando também. Falei, cara, tem que fazer, não tem de onde fugir, né? A gente tem umas coisas bem parecidas também, Gil, que eu também sou muito metódico hoje em dia. Não era assim, eu já vou falar como era antes, mas hoje em dia eu tenho... eu li um livro que chama Hábitos Atômicos, eu acho em português, não sei. É Atomic Habits, né? Aqui em inglês. Provavelmente é o mesmo nome em português, né? Mas eu esqueci o nome do autor agora. Na verdade, eu ouvi o livro, né? No Audible da Amazon. E ele fala sobre criar sistemas e não ter goals. Goals é tipo objetivos. Em vez de setar objetivos, você seta sistemas, que é aquilo que você falou. É uma coisa que eu quero, como eu vou chegar até ali? O que eu vou fazer para ser consistente e eu vou chegar lá. Então, eu não preciso setar o objetivo. Eu tenho que setar um sistema. Por exemplo, meu objetivo é emagrecer. Eu não tenho que setar, eu quero emagrecer. Não, eu quero comer bem. Eu quero comer certo e inevitavelmente eu vou chegar lá, né? E eu aprendi isso com muita... Foi muito difícil pra mim, porque trouxe burnout, trouxe ansiedade generalizada, né? Que fala, né? Ansiedade generalizada e tal. Que eu ainda luto até hoje com ansiedade e tudo, mas eu fiz mais de 1 ano ali de tratamento com psicólogo. Tive alta recente, assim, né? Mas vou revisitar de meses em meses. Mas o que aconteceu? Eu não era muito organizado. Eu achava que eu podia encaixar quantos clientes eu quisesse, mais clientes, mais dinheiro. Mas, na verdade, é a mesma coisa de investir dinheiro, né? Que o pessoal investe, aí tem aquele retorno depois. Você trabalha menos com dinheiro e ganha mais. Tipo isso, essa ideia, né? Eu percebi que, na verdade, se eu fizer menos, eu ia ganhar mais. É meio engraçado isso, né? Porque organizando a vida, basicamente. Eu acordava 6, ainda acordo 6 da manhã, mas eu acordava 6 e eu começava a trabalhar. Ia parar 11, meia-noite, às vezes 1 da manhã. Aí dormia, acordava. A minha vida era isso. Eu falava pra minha psicóloga que parecia que eu tava flutuando sobre mim, assim, sobre a vida, e eu não sentia mais nada que tava acontecendo. Era só... Falei, a vida é isso? Tipo, saí do Brasil, que não tava bom pra mim, que eu já era assim no Brasil, trabalhando, trânsito, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí chego aqui, que é um país tão lindo, tão natural, cheio de árvore, galera, tudo legal aqui, assim, primeiro mundo, e também vou viver desse jeito. E aí eu comecei a, nesse modo duro, aprender que a gente precisa ter alguns limites, né? A gente precisa pôr esses limites, que é basicamente organizar a nossa vida, né? Então, assim, hoje em dia, por exemplo, a partir das 6 da tarde eu não trabalho mais. Né? Eu tenho trabalho até as 3 da tarde na minha empresa, eu começo às 7, termino às 3, e eu dou uma pausa e depois das 3 às 6 eu faço outras coisas, freelance, outros projetos. De vez em nunca eu me permito ir um pouco além quando eu preciso terminar algum projeto e tal, que acontece, mas não é sempre, né? Fim de semana também, o máximo ali é 3, 4 horas que eu trabalho no sábado e tal. Então, esses limites fizeram com que os erros diminuíssem, porque eu tava cansado antes, eu ficava trabalhando o dia inteiro, cansado e errava pra caramba. Aí eu mandava o vídeo, o cliente, pô, tem 5 segundos de vídeo preto aqui, o que é isso aqui? Eu falo, meu Deus, eu não vi isso. Por quê? Porque eu tava trabalhando demais, eu não via, os erros eram recorrentes, né? E aí eu falei, bom, eu preciso diminuir. A psicóloga falou, me deu as dicas lá. E eu comecei a diminuir. Diminuir de algumas formas. Aumentei preço, aí alguns clientes saem, eu não sei o quê. Mas aí se você pega, vamos supor, 2 clientes, cada um cobrava, sei lá, 15 a hora, que era o mínimo aqui que cobrava. E aí eu passo a cobrar 30 a hora, um cliente vai embora e outro fica, eu tô ganhando a mesma coisa com um cliente a menos. E ganhando mais basicamente assim, de acordo com a minha profissão, né? Não me rebaixando, né? Então eu comecei a fazer essas coisas, eliminar gente tóxica que não agrega em nada, que não faria bem pra mim, clientes, né? Principalmente os mais baratos, que às vezes são os piores e tal. E tendo limites. A partir daí, eu comecei a ver como funciona essa coisa de sistemas, né? E aí, como o Gil falou, de criar estrutura, né? Eu comecei a ter isso, né? Hoje em dia tá exagerado isso, porque tudo eu tenho um sistema, assim, né? Pasta, é um formato de pasta que todo projeto que eu faço tem.
E aí eu consigo achar muito fácil qualquer vídeo, né? Às vezes uma pessoa que eu trabalhei há 5 anos atrás pega e me manda uma mensagem, eu sei onde tá o vídeo, eu vou lá, ok, tá aqui. Tipo, eu acho facinho, porque tá tudo estruturado por nome, por data, por, sei lá, qualquer coisa que você imaginar. E quando eu trabalhei com o filme, que me ajudou muito nessa coisa de organização de muitos arquivos, né? Porque aí você pega lá 200 cenas, cada cena tem 4, 5, 6, 7 takes e tal. Então, começar a fazer essa estrutura, né? De áudio, vídeo, assets, gráficos, downloads, não sei o que, dentro daquilo, cenas, dia. Por exemplo, dia 1, as cenas do dia 1, quebradinhas, take, fazer tags, né? Dentro do Premiere, sei lá, dentro do Final Cut da DaVinci, você vai lá, põe as tags, para você lembrar depois o que tem naquele vídeo, né? Essas coisas foram ajudando muito. E hoje eu tenho organização para tudo, assim. Mas os meus podres, né, como você falou, acho que seriam mais voltados à parte de mais pessoal mesmo, sabe? Arrumar gaveta, todas essas coisas ainda é meio difícil para mim. Porque vira e mexe, vai ficando lá, joga uma roupa em cima da outra. Agora, na parte de trabalho, eu imagino... Hoje eu sou mais organizado, assim. Ainda procrastino, óbvio, né? Ansiedade, que nem a Agatha falou, né? De deadline, aquela coisa. Às vezes a gente procrastina por perfeccionismo, né? Ou por achar que é muito chata a tarefa ou é muito difícil. Uma das duas, né? A gente vai fugir de alguma forma, né? Pelo menos pra mim, a procrastinação é tipo fugir daquilo que é chato e você tem que fazer naquela hora, aí você prefere procrastinar, né? É o medo também, né? Também. Nós, seres humanos, a gente tem o sensor ali do medo, né? A gente vai sempre acender esse alarme. Então, se você tem medo de fazer um projeto novo, de fazer uma coisa nova, você vai meio que... A tendência é dar uma procrastinada, porque você vai falar, putz, como é que vai ser? Será que vão gostar? Será que eu consigo? Que é o perfeccionismo que você falou, a síndrome do impostor, né? E tudo isso vem também do lance que eu vejo que é organizar os pensamentos, né? Que é você ter, igual você falou, eu trabalho até as 3 na empresa, das 3 às 6 eu tenho um freela ali e tal, só que depois das 6 eu não trabalho mais. Então você organizou um período para você descansar, fazer as coisas em casa, ficar com o filho, com a esposa. A gente aqui, a mesma coisa. Então, quando eu passei a fazer isso, eu vi que eu passei a ter tempo para organizar meus pensamentos. Ter tempo para sentar ali, tomar um café, só ficar olhando o mato, assim. Maravilha. A gente mora num lugar verde, né? Montanha, é igual você. A gente para aqui e fica olhando os tucanos aqui. Aí fica ali, olha, que legal. Cara, que bonito. Tal. Mas se for ver antes, né, que ficava nesse ritmo de acordava e já começava a trabalhar, ia direto até a hora que o braço caísse, pô, aí você ferra tudo, né, cara? Você fica sem organizar um tempo para você também. Inclusive eu coloco ela brinca aqui, que ela viu na minha agenda, né, momento de descanso, eu coloco lá, escrevo e falo, cara, momento... O celular dele apita. E aí eu vejo lá, falo, putz, cara, daqui meia hora, e eu coloco antes, aí meia hora eu tenho que terminar essa tarefa, não posso esquecer. Aí dá vontade de continuar às vezes, que você tá fazendo uma coisa que é legal, né? Um freela, um doc que a gente tá fazendo que é criativo, aí você fala, puta, eu queria continuar, mano, embalei, tá legal pra caramba aqui. Mas eu falo, mano, tem que respeitar o tempo, e agora é o tempo de eu parar, tomar um café, e descansar, e assistir o Netflix, e já foi, amanhã volta. Então é importante porque... O corpo e a mente da gente fala também, né? Eu sinto muito isso hoje em dia. Eu ia falar isso, cara. Eu ia falar isso, que é essa coisa da somatização, né? Porque no final do ano a gente teve um pico de vários jobs ao mesmo tempo e, tipo assim, os deadline tudo encavalado um no outro, sabe? Então, pra mim foi bem difícil manter a minha sanidade mental, assim. E eu percebo que... Eita, caiu. Peraí. Meu ponto. Meu ponto, produção. o Boninho tá falando aí com você. Eu não gosto desses negocinhos aqui, não cabe na minha orelha. Enfia mais dele que vai, pô. Vai. Enfim, eu tava falando da somatização, né? Eu percebo que em momentos assim que eu tô extremamente estressada, cheia de trampo e tal, inclusive no final do ano eu tive essa coisa de trabalhar demais, né? Não gerir meu tempo nos dias anteriores, e aí quando a água foi batendo na bunda, eu tive que trabalhar
muitas horas, tipo assim, 12 horas direto, assim, sabe? Aí teve até um momento que a gente geralmente divide todos os trabalhos, né? Então teve um momento que ele teve que sair pra fazer um freela, ele ficou 4 dias fora. Eu tive que ficar aqui me virando com as coisas pra editar sozinha. E assim, aí eu percebi, sabe? Eu falei, cara, quando eu notei, ele tava viajando e eu tava comendo de pé, encostada na pia, assim. Eu não sentei nem pra comer. Aí eu falei assim, cara, isso tá muito errado, meu. Tá muito errado. E aí foi o momento assim que eu meio que despertei. Eu falei, cara, eu preciso tomar mais cuidado com isso, assim. Quando ele chegou, eu falei pra ele, eu sabia que ele ia ficar triste, né? Porque eu tive esse momento, assim, de, tipo, não conseguir ter tempo pra nada, assim. E ele falou, pô, você tinha que ter, né, se organizado mais e tal, né? Não precisava, o cliente pode esperar, sabe, meia hora de você sentar, comer sentadinha. Porque, cara, isso rouba a nossa saúde, assim, né? Vai minando. E aí, o que eu percebo? Que depois desses picos de trabalho, eu geralmente fico mal, fico doente. Eu já tive problema nas costas, assim, da minha lombar travar. Que é o corpo fala, né? O que O você corpo falou. fala, exatamente, dessa coisa do corpo e somatizando isso. Então, pô, você vai ter uma dor de cabeça, você vai ter sei lá, até um negócio no intestino, você vai ter dor de estômago, você vai ter queda de cabelo, todas essas paradas, né, cara? Que é real Cabelo mesmo. branco. Esse aqui é tudo, ó. Falta de organização. Muitas horas de trabalho aí. É. Uma coisa que eu queria te perguntar, Davi, Diga. porque a gente tem uma rotina de trabalho, assim, não igual, mas semelhante, né? Porque tem que trabalhar em casa e gerir esses projetos, assim. Só que, por exemplo, eu e o Gil somos só nós dois, a gente não tem filho ainda, mas você tem um bebê. É. Me fala. Então, Conta pra mim, por favor. é uma coisa que a gente ainda tá se acostumando, assim, na rotina aqui. O bom é que aqui no Canadá tem 1 ano de licença para mãe, né? Pode chegar até 2, mas no caso ela pegou 1. Então tem uma facilidade de você ter mais tempo, né, para você cuidar. Então a Isa fica mais com ele durante o dia e eu trabalho, mas como eu tô em casa, eu acabo fazendo algumas coisas às vezes, né? Acabo tendo que ajudar ou ela traz ele aqui para ela fazer alguma coisa rapidinho e aí eu fico com ele. O que é legal também, eu fico brincando com ele um pouco. Ele tá com 8 meses, né? Vai fazer 9 já. Então, assim, ele já tá naquela fase que ele reage mais, brinca mais, tá querendo andar já. Então, assim, já é mais engraçado, né? Essa relação da gente de brincar e tal, de pai e filho. Mas é um pouco complicado trabalhar em casa e ter uma criança, assim, porque se você tá trabalhando, parece que você não tá ajudando. Você fica se sentindo, caramba, eu tô aqui. Parece que eu deveria estar ali. Quando você tá com ele, você acha que você deveria estar trabalhando. E aí você fica com aquela culpa, fala, mas eu tenho que ficar com meu filho também, não sei o quê. Então, eu acho que depende de vários fatores, né? Mas ter esse limite, ter essas coisas estabelecidas, né? De tempo e tudo, eu acho que é muito importante nessa hora. Por exemplo, parar 6 é bom para isso, porque eu parar 6 eu posso ter mais momentos com ele. Sim. Liberar a Isa um pouco pra fazer algumas coisas que ela quer fazer. Você tomar um banho, lavar o cabelo, né? Que, tipo, mãe não lava cabelo, porque não dá tempo, né? Então, assim, dá um pouco mais de tempo. E a gente tá tentando descobrir como vai funcionar isso, porque a gente também tá começando uma empresa, né, de vídeo. Então, a gente tá bem no início ainda, mas a gente tá começando. Então, a gente tá vendo como é que vai ser isso. Eu trabalho full time pra uma empresa, só que eu trabalho em casa, a empresa é super de boa, eu fiz já até vídeo no canal falando. Então, assim, é uma empresa que é melhor que qualquer cliente que eu já tive, porque eles são muito tranquilos. Você imagina. Então, isso é bom, isso me dá uma certa tranquilidade de saber que eu vou sempre receber um valor e eu posso falar, amanhã eu não posso trabalhar, eu vou resolver um negócio, meu filho, ou sei lá, qualquer coisa eles são tranquilos com isso, férias flexíveis, essas coisas. Mas
A gente vai ter que ver com questão de empresa ainda, né? Como vai ser? Eu faço um turno, vamos supor, eu trabalho full time, aí eu paro, fico com ele umas 3, 4 horas, você faz tudo aí de noite, eu volto e faço só um pouquinho ali pros clientes. Alguma coisa vai mudar, a gente não sabe exatamente como, mas a gente tá deixando acontecer, assim. Uma coisa que a gente aprende com um psicólogo é isso, né? De você não tentar controlar o incontrolável, né? Tentar ver as coisas que estão acontecendo como elas são, realisticamente. Igual você falou do cliente. Trabalhei que nem doida. E às vezes acontece, já aconteceu comigo. Inclusive ano passado, eu tive um projeto grande, que era um curso. 30 páginas, 30 módulos. E o cara... Eu falei, mano, eu preciso terminar, né? Esse curso e tal. Me matei de trabalhar. E aí o cara me demorou mais de um mês pra responder feedback. Nossa. Eu falei, pra que eu fiquei me matando? Sabe? E eu não faço mais isso hoje em dia. Não era urgente. E o cara fala que é urgente, mas será que é? Então, assim, acho que comunicação, tanto em casa, né? Como você falou, de ter filho, esposa, como a gente vai fazer? Vamos ver aqui, vamos tentar organizar com o que a gente pode fazer, o que está a nosso controle, e vamos ver o que dá. E também com o cliente também. Porque agora eu tenho um filho, eu tenho que saber disso. Eu não posso falar pro cliente que eu vou terminar o vídeo amanhã. Eu tenho que ser bem realista com o cara. Falar assim, esse vídeo aqui, beleza, vai demorar uma semana para eu te dar um corte. Acho que parte disso tem a ver com cultura também, né? Porque aqui no Canadá eu sinto que eles são mais tranquilos do que no Brasil. Eu sinto que o cliente no Brasil é um pouco mais... Ele quer logo as coisas, assim. Ele quer para amanhã já, para postar, para fazer não sei o quê. Aqui tem muito isso de... Por exemplo, o último vídeo que eu editei para uma outra empresa, num freela, empresa de investimento, sei lá, aí o cara falou, se você puder me entregar daqui a 3 semanas, tá bom. Eu demorei 3 dias pra fazer o vídeo, era muito simples. E aí eu falei, quer saber? Não vou mandar agora, vou esperar um pouquinho, porque se eu mandar na hora, vai que... Aí eu falei, beleza, ele pediu 3 semanas, eu vou mandar daqui a 1 semana. Aí deixei o vídeo, sentando lá, fermentando um pouquinho... Aí mandei pros caras e tal, e aí aprovou. Então, tipo assim, bom, a cultura ajuda às vezes um pouco, né? Nesse sentido, de ser um país ou uma cidade, aqui não sei, Vancouver eu acho que é mais tranquila, sabe? Dizem que Toronto é mais estilo São Paulo, que a galera gosta de trabalhar até de noite e tal. Dizem, né? Não sei. É que aqui a gente tem medo... Aqui a gente tem medo de perder o trampo, né? Porque tem várias pessoas, aí, assim, por tudo que a gente vê e estuda sobre o Canadá, a mão de obra é reduzida aí, né? Tem menos pessoas para a quantidade de vagas, muitas vezes, né? E eu sinto que... É o contrário, né? Eu acho que a habilidade e tudo, né? Eu sinto que, geralmente, brasileiros, né? É difícil falar, colocar num pote as coisas, mas o que eu sinto geralmente é que da nossa cultura de trabalhar muito, de fazer muito, de ser criativo, porque a gente tem que ser criativo no Brasil, né? Você precisa ter uma ideia, senão você morre de fome, basicamente. Então a gente é estimulado, infelizmente, por faltar as coisas, a ser criativo. E a gente chega num país que já tá tudo pronto, parece que os caras aqui são mais tranquilos, eles não são tão, sabe, inventivos. E aí você voa aqui, né, como dizem, né? Porque você chega já com ideias e a galera, nossa, mas você é hard work, você faz muita coisa e você, tipo, não, cara, tô desacelerando, né? Tipo, mas é um lado que acaba sendo bom pra gente, quando a gente consegue sair pra fora, assim, é o que eu sinto. Mas se a gente deixar, os caras vão se acostumar com o que a gente oferecer. Então tem aquela coisa de impor limites, né? Pra gente, pro cliente, Isso aí não vai mudar em lugar nenhum do mundo, né? Se você começar a entregar no dia seguinte, ficar na madrugada, já aconteceu comigo isso. Então teve um cara que começou a me mandar mensagem 10h30 da noite pro vídeo tá feito no meio-dia do dia seguinte. Meio-dia. Então, tipo assim, já chegou a... Por quê? Porque eu deixei. Eu precisava do dinheiro, então eu faço. Aí não deu. Aí teve uma hora que eu tive que cortar literalmente o cara e falar assim, desculpa, eu não vou trabalhar mais com vocês. Não é por nada, tal. É simplesmente o método de trabalho pra mim não funciona mais. Acabou. Aí ele lá, eu aqui e tal. Eu ainda tenho contato com o cara, mas não trabalhamos juntos mais, né? Mas é isso. É difícil, né? Com criança e tudo, então... Você tava operando no modo Brasil com esse cara aí, né? Tava. Tipo, fazendo
qualquer hora, o máximo de tudo, né? Porque você precisava dar grana naquele momento e tal, que é o que a Agatha falou que a gente vive muito aqui. E também tem uma coisa que um amigo meu fala, o ser humano é tudo o mesmo bicho. Por mais que as culturas são diferentes, e são, né? E tem toda a questão histórica, cultural, mas no fundo o ser humano é o mesmo bicho. Então é aquilo que você falou, se você acostumar a pessoa com aquele método, né? Ela vai gerar esse comportamento. Então, se eu respondo qualquer hora a mensagem, não importa se eu estou no Canadá, se eu estou na Inglaterra, se eu estou no Japão, Exato. o cara vai falar, pô, que bom, o cara é isso aí, vamos lá, entendeu? Porque time is money, então a galera vai. Mas tem uma outra coisa que eu queria falar, que eu acho que aqui no Brasil a gente tem, que eu não sei se aí é assim, mas tem a ver com o lance do o cliente sempre tem razão, né? E isso dificulta também um pouco essa coisa do gerenciamento do tempo, do prazo. Porque assim, como o cliente sempre tem razão, ele te pagou, ele fica te cobrando e falando, cara, eu paguei, eu quero o vídeo. Eu quero o trampo. Você falou tal dia, e aí você não consegue às vezes renegociar. Porque assim, pô, o cara pagou, ele tem razão, ele pagou, velho. Eu tenho que dar um jeito, entendeu? Então é uma coisa que eu sinto que aqui tem, mas a gente tá aprendendo a lidar, né? A gente já tá um tempo, né, organizando o tempo. Que outra coisa que você falou que você sofreu esses períodos, e a gente teve conversas bem sérias assim, falando, cara, o que eu identifiquei de problemas? A gente pegava um job e o job era meio que sem prazo. Aqueles clientes que pegam e falam, não, vai ser lá para maio que a gente é para entregar. Tá, mas maio que dia? Não, é lá para maio, a gente vê aí, beleza? Falou, e aí vai embora, aí some, aí você fica... Aí a gente ficava assim, beleza, é lá para maio, mas maio tem 30 dias. Né? 31 dias. Aí, beleza, aí a gente ficava de boa. Aí chegava, tipo... 1º de maio. 1º de maio a pessoa, então, o vídeo, como é que tá o vídeo aí? Aí você nem mexeu no vídeo ainda, porque a gente ficava confortável e ia pegando outros jobs. Aquele quanto mais job, vai. Né? E aí dava... que foi ano passado a gente pegou mais de 70 jobs, cara. Então, foi coisa pra caramba, assim. Pra gente que é pequeno, isso é muita coisa. É muita coisa. E aí, chegou no final do ano, a gente tava estressado, louco, assim, trabalhando até tarde e sem essa organização. Acho que não dá nem uma semana cada um, né? 70 cara. jobs não deve dar nem uma semana pra cada job. Teve uma vez que eu contei que a gente tava com 11 projetos ao mesmo tempo. 11 ao mesmo tempo. A gente tem uma tabelinha assim, a lousa. Tinha 11, cara. 11, assim, escrito lá quando que ia entregar, uns assim meio a ver navios, né? Não tem prazo, essa loucura. E você fala, mano, cara, isso aqui é uma bomba, vai explodir qualquer hora. Então aí, no final do ano, eu comecei a falar, cara, vou ter que voltar àqueles hábitos que eu tinha lá de organizar minha agenda, até porque eu tô estudando bastante, então tem a ver com o lance de organizar tempo, né, cara? Eu tô estudando muito francês e inglês, então eu falei, cara, eu preciso organizar minha agenda. Então o tempo é o mais valioso que a gente tem, né? E você fazendo isso, você aprendeu francês em que, 1 ano? Eu consegui chegar no nível B2 de francês em 1 ano. Que legal. Então foi por causa da organização, gerenciar o tempo. Fala, cara, então é 2 horas por dia de estudo marcado ali no relógio, assim, tipo, cara, tem que fazer isso 2 horas. Então, e tem a ver com esse lance, de ser metódico, ser organizado, que não tem jeito, cara. Sem hábitos... As coisas não acontecem. A gente é uma espécie que meio que precisa de hábitos, né? Parece. Eu, por exemplo, antigamente eu era muito assim, não quero ter hábito, eu quero fazer o que der na telha, não sei o quê, coisa de adolescente, de jovem, no começo ali da juventude e tal. Mas hoje depois de ler vários livros aí desse pessoal de produtividade e tal, pegar o que é bom, jogar fora o que não é e tal, mudou muito essa cena, né? Antigamente era trabalho, hoje em dia é mais descanso e tal. Eu percebi isso. Então, assim, eu basicamente tenho todo dia o mesmo café da manhã. Os almoços não mudam muito de um pro outro de todo dia. Porque quanto menos tempo eu me dedicar a pensar o que eu vou fazer... eu quero fazer isso aqui, então eu deixo isso mais pro fim de semana. Então, tento ser mais... Ok, essas são as vitaminas que eu preciso hoje. Essa aqui é minha comida. É isso que eu vou fazer de manhã. Então, todo dia de manhã eu tenho a minha... Sabe, time blocking que eu faço no calendário, eu vejo o que eu vou fazer no dia. Então, essas coisas realmente elas vão... É menos coisa que você precisa pensar. Até roupa no armário, que hoje em dia eu uso umas roupas bem mais... Só uma cor só, coisa do tipo assim. Pra não ficar pensando e adicionando tempo nas coisas que eu faço. É assim, eu como, coisa que eu gosto, óbvio, não vou comer qualquer tranqueira, mas... Eu gosto das coisas que eu faço, pum, e aí trabalho, tenho criatividade, depois eu descanso.
que acho que esse descanso é aonde volta a criatividade, né? O ócio criativo, às vezes. Tem dia que eu gosto de sentar ali no sofá, ficar olhando aí pras montanhas ali, tomando um café, igual o Gil falou, e ficar pensando em nada, assim. Eu tô tentando criar o hábito agora de ter plantas também. Essa aqui é de mentira, mas eu tenho uma de verdade ali que eu tô tentando resgatar ela tá meio estranha. Mas eu tô querendo criar esse hábito de comprar plantas e cuidar de planta, porque tira minha mente totalmente do que eu faço, né? E, sabe, reseta um pouco a mente. Sim. E Sim, porque, isso é cara, muito legal. é loucura. Então, se você tiver, eu acho que se você tiver método pra quase tudo na vida, acho que tem coisa que é bom ser espontâneo mesmo, né? A gente é criativo, a gente tem que ter um pouco disso do inesperado, né? Mas no resto, cara, no dia a dia, vida, se eu acho legal, eu pelo menos gosto, né, pessoalmente. Gosto muito de saber onde as coisas estão, o que eu vou fazer em tal hora. Eu gosto muito de saber disso. Mesmo tempo livre, eu sei que eu tenho, igual o Gil falou, tempo livre, descanso e tal. Eu gosto também de saber. Falar, eu vou ter 2 horas ali que eu não vou fazer porra nenhuma, eu vou ficar sentado no sofá, Netflix e, sabe, comer besteira, sei lá, fazer qualquer coisa. E ter os momentos certinhos e tal. E isso eu passo pro cliente. Não vou falar pra ele, não vou fazer porra nenhuma amanhã, viu? Ó, não quero saber. mas é importante pra mim isso aqui. Você tem, acho que vai de quanto você valoriza as coisas que você faz e que não faz também, né? Tipo, eu valorizo meu trabalho, mas eu valorizo meu descanso. Então, se eu falar pro cara, eu vou entregar em uma semana. Ah, mas por quê? Porque eu tenho coisas para fazer, projetos e tal. Infelizmente, não dá para entregar depois de amanhã. Eu preciso fazer o melhor possível para valorizar o seu produto, sua empresa. Você tem uma empresa, você valoriza, não é? Você não criou em um dia a sua empresa. Então, assim, a gente também, o vídeo vai levar um tempo para ele ficar bom. Então, eu vou te entregar. Nesse tempo, tá incluso o meu descanso também, óbvio. Porque eu preciso pensar nas coisas que eu vou fazer e tal, né? Então, hoje em dia, eu tô assim. Eu percebi que aqui, e acho que em qualquer lugar, né? O que você mostra na primeira impressão ali, no contato, profissionalismo e tal, é o que a pessoa vai esperar de você. Então, se você começa já falando, eu faço para amanhã, não sei o quê, o cara vai entender você como um cara fácil, né? Uma empresa fácil. Fala, isso aí, manda aí que ele devolve. Agora, se no primeiro contato você já vem com um contrato, já fala assim, cara, a gente é assim, a gente trabalha assim e a gente é bom no que a gente faz. Tipo, é isso aí, cara. Se você achou a gente, é porque você acha que é bom o produto. Pra ser bom produto, é assim que a gente trabalha. Os caras não ficam elogiando o japonês. Japonês, metódico, não sei o que lá. Aí chega pro outro brasileiro, quer fazer o cara camelar, trabalhar de madrugada. Fala, não, mano, eu tenho meu método e o resultado é esse aqui. Você quer? Então, aceita aí o método. Tem que ter um pouco de como é que fala? Se impor um pouco também, né? Eu acho. Sim. Com certeza. Essa questão de se impor entra num outro tema que eu ia falar, que é dinheiro, né? Porque o gerenciamento do dinheiro é extremamente importante, né? Para você poder falar não. Que é o que a gente passou muito, muito tempo. Eu tive clientes tóxicos, né? Sim. Que não posso falar muito aqui, senão eles vão assistir e vão saber que são eles. Que eram pessoas até bem próximas, cara, mas eram pessoas que não valorizavam o meu trabalho, que só colavam em mim quando queria fazer trabalho muito barato, coisa muito rápida, assim. E eu sempre na correria querendo ajudar, não, faço, bora aí, tamo junto. E fazia. Só que muitas vezes eu também não podia falar não para eles porque eu não tinha um gerenciamento financeiro, então não tinha uma reserva. Então eu ficava quase sempre ali no vermelho. Como eu não conseguia organizar minha vida financeira, a gente não conseguia, aí a gente tem que fazer esse trampo, tem que fazer esse. Aí a gente fez o quê? Vamos organizar a nossa vida financeira. Guardamos dinheiro. Esse dinheiro aqui é reserva para aluguel. Então, é uma coisa que para quem é autônomo, videomaker, fica essa dica também, cara. Isso é essencial. Tem a sua reserva ali de, sei lá, 3 meses, 6, né? 1 ano, se tiver melhor ainda. A gente tem aqui pelo menos 6 meses do aluguel, das contas básicas, né? E comprar alguma comida. A gente sobrevive esse período sem trampo. Beleza. Quando a gente fez isso, a gente pôde gerenciar mais quem que a gente ia pegar como cliente ou não. Então, tipo, peraí, cara, esse cliente aqui eu não quero mais não. Obrigado e tal. Aquilo que você falou. Tinha 2 de 15, tem um de 30. Mais ou menos isso. Mais ou menos por aí. Então, é uma coisa importante, gerenciar a parte financeira também, né? Que é uma coisa que vai implicar totalmente, né? Total. A gente tem...
Sempre tem, né? Mas a gente, assim, costuma falar muito aqui, eu e ele, sobre dinheiro, sobre organização. A gente, pô, a gente trabalha junto, né? A empresa é nossa, a responsabilidade é nossa, e além de tudo, a gente ainda é casado, né? Então, uma coisa que a gente preza é ter também o nosso momento de ficar junto, né? Momento de conversar. Então, por exemplo, o café da manhã, a gente todo dia toma café da manhã e almoça junto. Essa é a nossa regra, assim. Tipo, um não vai comer sem o outro. Raríssimos os momentos, assim, que um vai sentar e vai comer. Porque, claro, né? Às vezes, pô, você tá fazendo um trampo que tá te exigindo um pouco mais de tempo, né? E a gente tem essas diferenças de agenda, né? Mesmo trabalhando junto, né? Ele tem as coisas dele pra fazer e tal. Então, eu sinto isso, assim, que a gente precisa ter esse tempo também de estar junto. No começo da nossa relação e empresa e todos esses negócios, pro Gil era ok trabalhar de final de semana, né? Porque assim, ele já estava acostumado a ser freelancer, então ele falou assim, pra mim tanto faz se é segunda ou se é domingo. Só que aí eu peguei e trouxe pra ele essa coisa do, poxa, mas a maioria dos nossos amigos e família trabalha de segunda a sexta em horário comercial. A gente precisa do sábado e do domingo para ter o mínimo de vida social possível. Para ver nossos pais. Ou seja, eu não tinha vida social. Ele não, você era mais solto, assim. Às vezes, sei lá, era uma quarta-feira à noite, você ia no Pablo lá, no nosso amigo, e ficava lá trocando ideia. Porque tem essa liberdade, né? E aí a gente começou a parar de trabalhar de sábado e domingo. Agora são raros também os momentos que a gente trabalha de sábado e domingo. Porque, pô, meu sobrinho nasceu, sabe? Eu quero também estar com meu irmão, estar com a minha cunhada, os meus pais, a gente vai sempre lá, a minha sogra. Então, os nossos amigos, né? A maioria trabalha de segunda a sexta, horário comercial. Então, é o momento que a gente tem também de estar com eles. E é muito importante pra nossa cabeça, cara. É muito importante a gente estar com as pessoas que a gente ama, conversar, trocar ideia, sentar e tomar uma cerveja. Isso faz muito bem pra cabeça. Sim. Eu vi um vídeo esses dias e o cara tava falando sobre dinheiro, né? Eu tô tentando aprender um pouco como é que funciona aqui, né? Essa coisa de investir, guardar e tal. E eu vi um cara falar uma coisa muito legal. Ele falou assim que tudo que você faz hoje, não só com o dinheiro, mas também com o dinheiro, tudo que você faz, saúde mental, guardar uma reserva, se organizar na vida para ter essa base, você, na verdade, está trabalhando para alguém, que é o você daqui a uns 30 anos. Sim. Entendeu? O você de 65, 70 anos, como que esse cara vai olhar para você hoje e o que ele vai falar para você? Faça ele fala no vídeo, né? Faça esse exercício. Quando você tiver 65 anos, você vai olhar para você com 30, 40 e vai falar o quê? Pô, seu palhaço, você não fez nada, cara. Tô fudido, que eu não consigo fazer mais nada. Tem que ficar trabalhando que nem um louco porque você não fez nada. Como tá aí no Canadá, ele vai falar assim: I said, save the money, motherfucker. Save the fucking money. Exatamente. Então, essa frase ficou bastante comigo. Assim, eu gostei bastante. Falei, pô, é interessante entender que eu estou trabalhando por um Davi no futuro. E tudo que eu fizer hoje, qualquer decisão que eu tomar, eu trabalho de fim de semana, tô nem aí, isso aqui, eu vou fazer. Tudo isso vai ter resultado pro Davi que pode ter problema nas costas, uma hérnia gigantesca, ou um problema até pior de saúde, às vezes que vem com estresse, ou menos dinheiro porque eu não guardei minha reserva, eu não fiz um investimento possível, né? Cada um tem uma condição, né, dentro da realidade, enfim, mas o que esse cara lá na frente vai falar, entendeu? Então, é aquelas coisas, né? O que eu vou me arrepender de ter feito lá na frente ou não. Então, assim, não trabalhar mais, mas ser mais inteligente com o que a gente faz, né? E inclusive, se possível, trabalhar menos, ganhando o máximo possível para poder equilibrar minha vida e tal, né? É claro que isso que a gente está falando é bom sempre lembrar isso, né? É uma coisa que vindo da posição que eu tô hoje, né? Na época que eu estava no Brasil, eu já passei
muito perrengue. Eu já cheguei a ganhar, sei lá, 500 por mês, trabalhando, pegando 3 horas de ônibus, 3 metrôs, 3 ônibus para ir pro Morumbi, não sei o quê. Sabe, tinha fases da vida diferentes e a minha realidade não é a realidade de todos, né? Então, muita pessoa vai falar, como é que eu vou juntar dinheiro? Tipo, eu não tenho dinheiro. Né? Então, assim, é diferente, né? Hoje eu tenho essa condição de falar, eu quero guardar dinheiro, quero fazer isso. Mas é só importante lembrar disso, né? Mas dentro da própria realidade, o que a gente pode fazer para mudar um pouco o nosso futuro, né? Esse eu lá da frente. E eu espero que eu esteja trabalhando bem pro Davi lá, de 60 e poucos anos ali, para ele poder ter orgulho de mim aqui. E meu filho, basicamente, ter orgulho de mim também, né? Que ele vai estar com a minha idade quando eu tiver lá 60 e pouco, né? Então... É verdade. Acho que esse mindset é bem legal, assim. Não gosto de falar mindset, mas... uma palavra que eu não gosto muito, mas... Essa maneira de pensar, essa né? maneira de pensar, mindset parece que alguém vem aqui, alguém alterou, lavou meu cérebro. É verdade. Mas legal, né? Tudo isso tem a ver com esse lance de conseguir se organizar, né, cara? Se autogerir, né? Uma coisa tem que estar com a cabeça no lugar, né? Agora, assim, mudando um pouquinho só de assunto, eu queria saber de vocês uma coisa que é... Mudando do assunto, entre aspas, né? A gente está em organização, mas como que vocês organizam as coisas de trabalho? Tipo assim, HD, arquivo... Porque acho que isso é importante, a gente pode... Isso vai pro corte depois, né? Porque pode vir umas dicas boas aí e também alguns erros a serem evitados para quem estiver assistindo, né? Porque eu acho que todos nós já passamos por perrengues terríveis por causa disso. Como que é backup, organização de pastas no projeto? Como que vocês dois fazem? Principalmente a Agatha, que acho que faz mais a edição, né? Mas os dois... Como que vocês organizam isso? Desde a filmagem, o Gil filma, organiza. Quando ele edita também, aí ele passa pra Agatha, ela vai no after, faz fluxo de trabalho, assim, né? Como que é quando você senta no computador? É aquele desktop que tá voando de coisa ou já tem as pastinhas bonitinhas? Não, a gente é o meio termo, né? A gente é o meio tá termo. melhorando, mas a gente ainda não chegou onde a gente quer chegar, né? Uma coisa curiosa que a gente tem rapidinho é os nomes dos HDs. Cada HD, a gente usa HDs menores e de 2 e 4 teras e aí vai tendo cópias e cópias deles, né? Tem, sei lá, mais de 20 aqui. Então, os HDs têm nome de diretores e diretoras de cinema, né? Então, a gente coloca um nomezinho e tal, né? Então, tem o Alfred, tem o Wanderson, né? O Wanderson. O Wanderson é o... Wes Anderson. É o Wes Anderson. A gente dá uma brasileirada. Abrasileira alguns nomes. Tem o Walter, que é o Walter Murch. Tem a Mui Laerte, né? Que é da Ana Mui Laerte, diretora e escritora, né? E roteirista. Qual seria o nome brasileiro do Kubrick aí? O Kubrick, ele tá Kubrick mesmo, né? O Kubrick tá Kubrick. Tá. O Kubrick tá Kubrick. Não tem um brasileirado. Não brasileirão. Essa ideia veio depois, mas a gente tá brasileirando vários. Diretores, diretoras e editores. Agora tem a Bodansky, né? Que da Laís Bodansky, grande diretora brasileira que a gente tem. Assim, cara, a coisa que a gente mais preza é quem tem 2 tem 1. Quem tem 1 não tem nenhum. Né? Então, toda vez que a gente chega da gravação, o que a gente vai fazer é fazer o backup do que a gente gravou em 2 lugares. Isso é o mínimo que a gente faz, né? Ele backupeado em 2 lugares. Outra dica rápida, claro. Backupear direto do cartão. Nunca backupeamos da cópia. Já tive problema com isso. Então, espetei o cartão da câmera no computador, faço uma cópia dali para um HD, faço a cópia dali para outro HD. Isso é uma coisa minha. Ao mesmo tempo ou um de cada vez? Vocês usam um software? Um de cada vez. Geralmente um de cada vez, mas né, sempre isso. Nunca copiado da cópia, porque eu já tive problema com isso. Então, foi uma regrinha que a gente colocou, né? E checar. Assim que passou o material, a gente checa o tamanho da pasta, o número dos arquivos e vai dando um playzinho ali pra ver se ele tá abrindo bonitinho.
Se ele tá tocando, né? Porque fazer cópia e não conferir o arquivo, já aconteceu também, tipo... Formata o cartão da câmera, depois eu fiz cópia, mas não tá funcionando. Tá Eu dei play no vídeo e deu pau. E o corrompido. cartão? Já gravei em cima. Putz. É. Então essa organização... Aqui a gente tem o agravante de que HDs são extremamente caros. Extremamente caros. Assim, um HD de 4 teras a gente tá pagando quase R$800. Nossa! HD comum Pois ou é. SSD? Comum. Não, comum. Comum. Meu Deus. Pra você do ter céu. uma ideia, a gente ainda não conseguiu, a gente está se planejando financeiramente para fazer o investimento nos SSDs, né? Pra gente conseguir editar no rabichinho do SSD ali pelo menos Que é muito terinha, melhor. Nossa, pra editar. muito mais rápido e tal, mas não, a gente faz tudo com HD normal, os da Seagate, tijolão mesmo, porque é o que a gente consegue comprar aqui. A gente não tem HD da LaCie, nem nada. É tudo assim, o Seagatezão, aqueles WD também. Pô, tem um da LaCie, hein? É, tem um da LaCie Tem um. seu de quando a economia no Brasil tava boa. É. Mas é... Então, a Caraca. gente... Uma coisa assim que a gente fica extremamente chateado é que projetos muito grandes a gente não consegue guardar o bruto por mais de 6 meses. Então a gente coloca isso até na cláusula do cliente. Fala assim, a gente vai guardar esse material bruto por 6 meses no máximo e depois a gente vai ter que liberar espaço nos HDs, né? Infelizmente a gente tem que trabalhar assim porque, cara, a gente não consegue ter um storage. E online também não dá pra... Não daria, né? Pra Então, subir. Porque tem questão de internet também, preço. É. Porque o upload é mais difícil. Eu lembro quando eu tava no Brasil que eu fui ver na época era uma da TIM Fibra lá e o download era bom, mas o upload era horrível. sim. E aí você falava, sim. posso aumentar? Aí você tem que pagar uma fortuna pra aumentar. Exatamente. E aqui eu pago, acho que 90 dólares, alguma coisa assim, e é 1 GB de download e upload. Então eu faço Caramba. upload em 1 GB, assim, eu Aham. subo vídeos de, sei lá, 20 GB o vídeo, demora 1 minuto, 2 minutos pra subir. Então assim, Aqui não, aqui a gente não tem essa realidade, até assim, a gente não tem equipamento de ponta na produtora, né? Os nossos equipamentos são todos assim, os que a gente consegue comprar, claro, né? Não tô desfazendo do nosso equipamento, cara. A gente tem coisa aqui que muita gente no Brasil não conseguiria ter, né? A gente trabalhou muito para conseguir ter 2 MacBooks e tal, mas não são os MacBooks Pro, top de linha. A gente estava até falando antes de começar o podcast que eu editei o primeiro episódio, né, do podcast, finalizei ele em 4K pra gente subir bonitão lá no YouTube e tal, e eu tive que deixar a madrugada ele renderizando ali, porque meu computador pediu 5 horas para exportar Caraca. o podcast, né? Então, a gente tem essa dificuldade, precisa ter esse sambalelê, assim, de... Pô, vamos apagar daqui, o que é mais importante a gente deixar? Então, a gente fez uns trampos para umas marcas grandes. Esses, assim, a gente tem... A gente fica, ai, não vamos apagar esse, né? E sempre fica deixando, não, vamos comprar outro HD, a gente coloca sempre na proposta, o cliente não sabe, mas ele tá sempre pagando um HD, né? Então a gente muitas vezes coloca. o cliente começa a pedir desconto e chorar e a gente vai abaixando o valor e aí tira daí, né? Infelizmente. Acaba tirando de tipo, eu já tenho um backup, não vou ter mais um segundo porque o cliente pediu desconto. Aí você dá 10% de desconto num job, é um HD que vai praticamente. entendi. Eu já tive que chegar para cliente e falar assim, eu não consigo abaixar porque eu preciso comprar um HD para guardar o material que eu vou gravar de você. Me entenda, por favor. Essa organização é uma coisa que a gente trava um pouco nessa questão financeira, porque o sonho é ter aquelas torres lá, né? Sei lá quantos teras, para ter tudo bem organizadinho. Mas a gente está tentando melhorar aqui, fazer um sistema no Google Docs lá, no Sheets, nas planilhas, né? E aí eu coloco por ano, né? Por ano, então tem lá, eu peguei coisas que eu comecei lá em 2013 e fui fazendo anualmente, pego os HDs que tem, coloco uma fitinha, tem um nome, coloco o nome lá na planilha e aí escrevo lá tudo que tem nesse HD. Então, tipo, nesse HD tem o clipe de tal banda, tem o footage bruto e tem o editado. Onde que está a cópia dele? Aí o backup dele está em outro HD. Aí os trabalhos que estão sendo editados, né? A gente faz basicamente no computador assim, né? Então, tudo por ano, meses,
coloco o nome da cidade e o projeto que está sendo editado, que está sendo feito, e aí tem o editando e o finalizado, né? Jobs em andamento e jobs finalizados. E o que mais que a gente faz? Acho que basicamente isso e esse malabarismo de cópias, né? A gente, no mínimo, faz 2 cópias. Tem a terceira cópia que é na nuvem, mas é o finalizado só, né? Tá. E aí você joga onde? Google Drive mesmo? Ou Google Drive. Google Drive. Outros? Legal. Mas parece ser até bem organizado, né? Que você falou pastas ali bonitinho. Você usa até planilha pra isso, né? A planilha eu implementei tem uns 2 anos, mas assim, não consegui ainda fazer tudo, porque é muita coisa. Já veio de anos atrás desorganizado, então eu tô pegando e buscando. Falei, cara, eu tenho que arrumar a bagunça que ficou lá, sabe aquele quartinho bagunçado? Eu tenho que entrar, tirar a poeira e organizar. Então eu tô fazendo isso. Os novos já estão assim, né? A gente já pega, já coloca ali, já tô escrevendo tudo que tem. Agora esses mais antigos ainda tem coisa perdida, assim. Mas tá melhorando, né? Isso é meio que um podre e não é um podre, né? Porque a gente tá mais ou menos. Tá bom, né? Dentro da nossa realidade, a gente tá conseguindo... Pelo menos nunca perdemos nenhum material. Isso a gente garante que nunca aconteceu, né? Pra não falar que nunca aconteceu, teve uma vez em 2020 que a gente gravou um projeto e, na verdade, foi cabaçada nossa de fazer a cópia e não checar se tinha puxado tudo do cartão. E aí a gente perdeu ali uns 5 takes importantes e tal, e eu tive que rebolar na edição. Tive que rebolar ali pra mostrar que tava tudo bem, mas passou, ficou tudo bem, e a gente tomou esse baita susto. E assim, hoje em dia chegou, fez a cópia de tudo, checa bonitinho, checa o áudio, tudo legal. Nossa, Mas tá parecendo bem organizado mesmo, pelo jeito que vocês falaram. Eu nem uso planilha, por exemplo, aqui. Eu deixo só nas pastas tudo, né? Eu sei, tá lá, ano, mês, clientes, separado por clientes e tudo. Aí eu acabo... Mas também eu não tenho uma produtora de vídeo ainda, né? Tô começando agora. Então era mais os freelas, que é meio parecido com produtora, mas não tinha tanto, assim. Eu tinha muito cliente recorrente, né, na época. Então não chegava, sei lá, no máximo uns 10 clientes. E eram sempre eles. Então era mais fácil pra mim. Eu entrava na pasta, tinha tudo, o ano, um mês, que tinha cliente que filmava por mês, né, e mandava e tal. Então não cheguei a precisar dessa planilha, mas é interessante. Hoje em dia eu uso o Notion pra tudo na minha vida, né? Então lá acaba sendo uma planilha, né? Porque tem lá a parte de planilhas ali deles, né? E eu vou colocando as tasks, o que eu tenho que fazer. Tudo que é feito vai para uma outra planilha do que já foi feito. E aí eu posso pesquisar, é só eu clicar ali no Notion lá na lupazinha e colocar o nome, que tudo relacionado àquele nome vai aparecer, né? Então, facilita um pouco, facilita de você já falar, beleza, deixa eu achar tal coisa aqui, tá aqui. Mas o meu é meio parecido. Ferramentas de organização, né? Então, produtividade, né? Organização e tudo. E o meu aqui acho que é meio parecido com o de vocês também. Aqui, igual a gente estava comentando, tem essa facilidade de HD ser muito mais barato. Tanto é que assim, eu não compro HD, né? Só SSD hoje em dia aqui, né? Porque não é tão caro assim. Por exemplo, eu tenho um SSD de 4 TB aqui e ele foi $500. Que pra gente, $500 é como se fosse R$500, né? Porque se você... É uma coisa que eu falo sempre, né? A gente não converte aqui, né? Porque a gente recebe em dólar, né? Então, é como se fosse R$500. Você vai, compra... E ainda tendo em vista o poder de compra, o salário mínimo, que é $2.000, seria mais barato ainda no Brasil, né? Como se pagasse, sei lá, R$200 um negócio desse. Então, aqui a gente pagaria $2.000, R$3.000 num SSD desse de 4 teras. De 4 teras, nossa. Tipo 10... É muita... Passa muito do caro. salário mínimo. É um absurdo. Demais, E então eu faço basicamente isso. Eu uso o SSD para editar. Não gosto de usar muito a memória do computador para isso. Então eu prefiro um SSD porque eu posso levar para qualquer lugar, sabe? Se eu precisar levar um laptop ou para outro computador, eu tenho aqui. E aí eu faço backup num HD portátil, mas é desses tipo, acho que é 6 TB que fica ali. E eu jogo lá. Só, né? O storage, eu já duplico também, que nem vocês, eu faço a duplicada do cartão pro SSD e para o HD. E aí do HD, enquanto eu começo a trabalhar, eu já mando para a nuvem do outro HD ali. Ele já vai copiando pro Google Drive ali, né?
Eu já tentei usar outros ainda. O Google Drive ainda não é dos sonhos para mim. Ele é meio É muito estranho, quando é muito grande o arquivo, ele falha, às vezes. Eu não sei, eu tô testando ainda umas outros métodos assim, né? Mas Eu já vi que o Dropbox ele é mais estável. As experiências que eu tive com o Dropbox para baixar arquivo grande, parece que ele é mais estável do que o Google Drive. O Google Drive sempre corrompe, é terrível. Então, só que o Dropbox eu acho ele um pouco mais caro, né? Porque o Drive, por exemplo, eu uso o da Layer, da empresa, para fazer os backups deles, e não tem limite, né? Então eu vou jogando lá. Já tem 10 tera lá. Então, assim, se fosse no Dropbox, acho que nem tem opção de ilimitado, né? Então eu tô vendo umas outras aí que eu posso fazer. No momento eu tô tentando fazer agora em 2 HDs grandões, assim, de 6 tera, 10 tera. Que aí eu jogo nos dois. Tendo nos dois, muito dificilmente eu vou perder os dois, né? Mas não é o ideal. Tem gente que faz, principalmente produtora, aqui eu vejo os caras fazendo... eu esqueci o nome. Que é... Como é que é? Quando você tem lá um HDzão central, a torre, igual você falou, tem o NAS, que o NAS eu tenho aqui, que são 2 HDs que juntos eles dobram a velocidade, mas tem você pode fazer também a torre lá que fica na internet, sabe? Você coloca online para você... Servidor. Nossa, servidor, caraca, esqueci totalmente o nome agora. É. Servidor, a galera que usa muito isso, sabe? De ter servidor, às vezes fica até em outro lugar. Que eles falam assim, se pegar fogo aqui, tem o servidor. Mas isso é caro, até aqui isso é caro, né? Imagino que no Brasil vai ser muito mais, mas assim, é uma coisa que eu acho que eu não preciso também no momento, não pede, né? Só tive acesso a servidor quando eu trabalhei em emissora de TV. Ah, sim. Aí Depois os caras têm nunca bastante. mais nem vi. Mas a organização é meio parecida até. E funciona assim pra mim, né? Eu acho que o que funcionar, o importante é você encontrar pra você um método dentro do que você pode ali, que você pelo menos tenha uma duplicada, né? Pelo menos você tem Pelo menos, 2 vezes o arquivo em algum lugar nesse universo aí, pra você não perder. E é interessante que você falou de colocar pro cliente, eu posso ficar 6 meses com arquivo. É interessante, porque se você não tem, às vezes, dinheiro para ter um outro HD, bota na conta do cliente. Aí se o cliente chorar, você fala, beleza, eu vou cortar, mas você não vai ter o backup aqui, porque infelizmente... Vai cortando os benefícios também. Muito bom, boa dica também. É legal, tem uma outra dica também que uma vez eu vi um cara dando, que é tipo assim, subir na nuvem o finalizado sem trilha e sem arte. Isso a gente ainda não fez, mas a gente estava vendo de aplicar. Tipo, terminei o job aqui, aí entreguei para o cliente finalizado, mas aí subo uma versão sem os GC, sem as artes e sem a trilha, porque se precisar fazer um corte rápido, e já aconteceu da gente estar na praia, e cliente desesperado ligando porque tinha sumido, falou, precisava mudar o vídeo, o negócio vai postar amanhã cedo e tal. Só que tava com o logo antigo do cliente e precisava mudar para um logo novo. Era uma parceria de 2 clientes, mandaram um logo antigo e aí precisava trocar o logo pro logo novo, né? Aí a gente tava com o arquivo na nuvem, mas tava lá com editado, tudo já pronto. Eu falei, putz, desse aqui a gente não consegue, né? Então é uma coisa que para a organização também de pós, né, é interessante você ter, se você puder, tem finalizado o arquivo sem a introdução, sem a trilha, porque aí você entregou para o cliente e sei lá, o cliente pede depois num outro horário, talvez, porque assim, por mais que a gente está falando de gerenciar tempo e tá tudo certinho ali no horário, vai acontecer uma hora do cliente pedir para você sábado de manhã uma coisa, e às vezes é um cliente muito parceiro, que era o caso desse, cliente que, sempre apoia a gente, tá junto ali, divulga a gente, traz clientes também. E a gente tava na praia querendo ajudar e não conseguia. Ele falou, puta, cara, então se tivesse aquela ideia lá do negócio na nuvem, a gente poderia só baixar aqui e fazer no celular mesmo e já resolveria, né? Uma boa ideia interessante. Muito bom mesmo. Começar a implementar isso também, que é bom. Deixa salvo ali uma versão limpa, né? Boa dica. Agora que começou o ano aqui no Brasil, depois do carnaval, né? Pra gente encerrar o podcast, vamos falar sobre as nossas metas de organização. Vamos expor aqui, fazer compromisso público, né? Falam que dá certo esse negócio de compromisso público. Vai lá, Davi.
Bom, vamos lá. Metas para mim de organização. Eu acho que eu meio que tô no caminho certo ultimamente. Tô tentando deixar minha mesa limpa, deixar as coisas bem organizadas. Eu gosto muito de deixar tudo visualmente organizado para me ajudar a concentrar só no vídeo. E como eu vou me mudar em breve de novo de lugar, minha meta é tentar manter, porque eu não vou ter mais um quarto que nesse, né? Vai ficar aberto. Vou passar meu quarto pro André, né? A gente vai se mudar, ele vai ficar lá. E minha meta é tentar construir, novamente, manter um espaço que eu consiga me concentrar, trabalhar bem, sem me perder nas distrações aí da sala, da cozinha. Uma outra coisa que eu posso incluir na meta é essa coisa de salvar um vídeo limpo. Acho que é uma coisa muito boa também. Começar a implementar. Minha meta basicamente é isso. Manter tudo que está funcionando aqui num espaço diferente da mudança e implementar algumas coisas no caminho que possam me ajudar com a organização, inclusive inteligência artificial, né? Que está surgindo muito esse ano. Tentar implementar de uma forma inteligente, que me ajude, reduza o tempo de trabalho, seja mais eficiente, né? Acho que pra gente que tem produtora, eu tô começando, né? Vocês já têm, produtora ou freelancers, ficar de olho na inteligência artificial acho que é uma boa, que vai ajudar a gente que não tem, às vezes, condição de pagar freelance, um monte de gente e tal, a fazer algumas coisas a mais. Tipo, o áudio, hoje em dia, eu tô tratando metade usando já a inteligência artificial. Eu mando lá no negócio, volto, só dou uns toquezinhos, tá perfeito. Então, essas coisas, implementar coisas que reduzam minha carga de trabalho e organização de mesa, escritório e localização. Acho que é isso aí que eu posso falar agora. Vem à mente. E você? Boa. Basicamente parecido, né? Tem coisas que eu implementei já, que é essa coisa do blocking, da agenda, tá funcionando, quero tentar manter. Continuar dormindo mais cedo, né? Que eu já tô dormindo cedo, mas dá 10 horas eu quero estar dormindo já porque eu acordo bem cedo, né? Aqui entra a luz pra caramba na janela, dá 6 horas da manhã, 5h30 eu já tô assim. Então eu já levanto. Então manter isso, né? Manter esse foco. E tem uma coisa que eu aprendi, que eu já tinha escutado um tempo atrás, uns anos atrás, mas agora eu tô me aprofundando, que é a lei de Pareto, né? O 80-20 lá. Não sei se você já ouviu falar, já deve ter escutado, né? E a Agatha já viu também, porque eu expliquei para ela como funciona. Eu comecei a ler um livro e tal sobre isso e eu falei, cara, comecei a ver que realmente existe essa possibilidade de aplicar um pouco disso. Pegar o que tem de bom, né? Como você disse, também faço isso. Eu pego o que eu acho que funciona, o que não eu descarto e aí começar a aplicar essa lei a lei de Pareto aí, né? Uhum. Quem não sabe o que é, pesquisa aí, porque é bem legal. Né? Ajuda bastante na produtividade, né? E manter o foco no que realmente importa, né? Sim. Verdade. Bom, e eu vou também falar esse lance da mesa, né, a organização da mesa. Inclusive, quando a gente terminar aqui de gravar o podcast, eu marquei com um amigo meu que é marceneiro, de pegar uns suportes de monitor, organizadores que eu mandei fazer com ele, de madeira, bem bonito e tal, que vai ajudar na nossa mesa aqui, na nossa organização. Porque como a gente trabalha com vários HDs, né, às vezes chega um momento quando você vai ver, cara, tá os 30 HD em cima da mesa, você fala, caraca, vai precisar arrumar isso daqui pra conseguir se organizar, né. E o lance da organização de tempo, principalmente para eu conseguir escrever projetos pessoais, né, projetos nossos pessoais, algumas coisas que estão na minha mão, de planos que a gente tem, né, de produção de conteúdo para esse ano, que eu já comecei, né, a escrever, a esboçar algumas coisas. Quando sair, vocês vão ficar sabendo. Vou usar o podcast para fazer jabá. Legal. Então, acho que é isso, cara. E conseguir também usar mais a agenda ao meu favor, como o Gil usa, né, fazendo esses blocking de tempo, pra eu não me perder, porque eu sou muito espírito livre, cara. Vocês estavam falando de como vocês são metódicos e eu sou completamente o oposto. Eu vou ver o que o meu humor vai me direcionar naquele dia. Então eu fico muito solta. Aqueles que fazem assim, ó, pra onde o vento tá indo, então hoje vamos pra lá. Exatamente, cara. Essa sou eu e vou tentar equilibrar isso. Mas também tô tratando na terapia
E, inclusive, terapia e saúde fica para um tema de um próximo podcast, né? Um tema bem legal, Verdade. Verdade. E acho que é isso, meninos. Só uma coisinha de acabar também. A gente ficou de explicar o panda, né? No último episódio. Verdade. Então a Agatha que veio com essa ideia, eu queria que você explicasse também para as pessoas que estão nos vendo ou ouvindo aí. Verdade, cara. O lance do panda, eu não vou conseguir dar créditos. Porque eu não me lembro aonde foi que eu ouvi isso nessa vida de produtora, televisão, faculdade de cinema e tudo mais. É domínio público. É domínio público. Mas eu me lembro que em algum desses lugares tinha um negócio assim, que todas as vezes que alguém no mundo fala arruma na pós, um panda muito fofo morre lá na China. Então, toma cuidado, não fica falando isso assim, porque você tá matando pandas fofos por aí. Essa é a maldição do arruma na pós. Isso eu lembro do Chaves, né? Quando falava que toda vez que ele piscava, alguém morria. Aí ele tenta ficar sem piscar. É tipo muito isso. Bom. Exatamente isso, cara. Não mate Exatamente. pandas. Moral da história é não mate pandas, que eles são muito fofos. É verdade, Muito essa boa. é a história. Se quem tiver criado essa lenda tiver ouvido, me desculpa, mas eu ouvi e não sei aonde foi nem quando foi que eu ouvi isso. Mas achei muito legal. Dá os créditos. Lenda das Ilhas de Edições. Muito bom, gostei desse episódio, muito bom o papo. Foi muito bom. Muito bom, galera. Então, semana que vem ou na outra, a gente ainda tá vendo, né, qual vai ser a Vai de novo. Periodicidade? Periodicidade. A Periodicidade. Frequência eu gosto mais. Muito melhor. A gente vai ver quantas vezes por semana a gente vai conseguir gravar, né? E arrumar na pós, inclusive. Todas as coisas que a gente faz aqui, né? E é isso. A gente volta no próximo episódio. Sugestões aí, deixem também para temas e tudo mais. E é Verdade. Isso aí. Valeu, galera. Valeu. É nóis.